Olá, amada igreja, bom estarmos juntos aí para compartilharmos a palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É muito bom a gente poder estar junto, né, nesse domingo à noite. E Deus colocou no meu coração para conversarmos um pouco sobre um texto que já é conhecido, né, que é que o justo ele viverá pela fé. Esse texto ele aparece 4 vezes na palavra de Deus e ele mostra a nossa jornada com Deus, que nós fomos chamados para andar com Deus, sabe? Você foi convocado, chamado para andar com Deus, sabe? Isso agrada a Deus. Enoque, ele andou com Deus e Deus tomou para si, porque Deus ama isso, sabe? Deus ama a comunhão, Deus ama estar conosco. Deus é um Deus de comunhão, né? A palavra de Deus declara o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, Deus ele nos chamou para termos comunhão com Ele. É maravilhoso nós desfrutarmos da presença de Deus na nossa vida. Onde nós estamos, a presença de Deus está, que é onde Ele está a plenitude de alegria, a abundância. Então, você foi chamado para andar com Deus. Amém? E queria compartilhar sobre essa verdade que é que o justo ele vive pela fé. Então tem 3 partes nessa palavra, né? O justo ele vive e fé, ok? A primeira parte, o justo, né, fala não de uma perfeição, sabe? Não somos perfeitos. Deus é perfeito, ok? Nós estamos em processo de santificação, crescendo em santificação. Mas fala de uma natureza, fala de uma obra na cruz que nos justificou, ok? Então, justiça de Deus é não atrelada à perfeição, ok? Então, quando diz o justo, está se referindo àquele que quer andar com Deus, aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, declarado justo pela obra de Jesus, não por nossas obras, ok? Por perfeição nossa. Agora que nós somos dele, nós crescemos cada vez mais em santidade, em agradá-lo, amamos o nosso Deus, temos prazer de estar com Ele e queremos obedecê-lo. E queremos crescer em santidade, que a palavra diz, sem a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Mas na nossa natureza nós somos justificados, fomos perdoados. Então, ser o justo que vive pela fé diz respeito àquele ato inicial de receber Jesus, ok, justiça de Deus. Então, se você recebeu Jesus, você está qualificado a viver pela fé. Quem vive pela fé? O justo. Quem é o justo? Aquele que recebeu Jesus, o nova criatura. Então, é importante nós nos vermos assim, ok? Então, ser justo é o ponto de partida de viver pela fé. O ponto de partida de viver a nova criatura, ok? Então, isso é a primeira palavra, né? E temos também aí que o justo ele vive pela fé. Então o viver não diz respeito a algo, um período, mas a nossa vida inteira. Desde que você encontrou Jesus, Ele te encontrou, o Espírito Santo te convenceu, você disse sim para Cristo. Agora nós fomos chamados para andar com Deus e viver pela fé. É um estilo de vida. Nós vivemos pela crença na palavra. Ok? Nós vivemos por um sistema de crenças, quer bons, quer ruins. O que nós cremos? Nós vivemos pelo aquilo que cremos. Ah, mas eu não creio em nada. Então você acredita que não existe, mas você está crendo de alguma maneira. Nós vivemos pelo aquilo que nós acreditamos. Então vamos crer na palavra de Deus, vamos crer em Deus, nas promessas de Deus. Ok? Manter nossos olhos nele, sermos alimentados pela verdade. Ok? Essa verdade que nos fortalece e a verdade gera fé no nosso coração, gera certeza. Okay? Quanto mais verdades você tiver, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você vai crescer, mais ser gerado fé no seu coração. Então nós vivemos por aquilo que acreditamos, seja na palavra ou seja fora da palavra. Porque uma pessoa pode crer, não, isso não é a verdade, então você vai viver por aquilo, não, isso é meia verdade, não, o que Deus disse não é isso tudo, é parte verdade, metade não é, isso valeu para umas pessoas, não vale para mim, não,
a palavra de Deus é nossa, foi escrita para o nosso ensino, para sermos edificados e fortalecidos. Não muda, a palavra de Deus não muda, é para a igreja de Cristo. É a palavra de Deus, ok? Toda ela é a verdade. Toda a palavra é a verdade. Nós cremos na verdade, no que está escrito, ok? Nós cremos no que está escrito. Não cremos no que nós pensamos ou achamos que está escrito. Nós cremos no que está escrito, ok? Nós cremos na palavra. Está escrito, nós cremos. Amém? Então, nós vivemos. Então, o justo é aquele que foi justificado. Ele vive, é um estilo de vida e ele vive por crença. Ou seja, crença é a certeza na palavra de Deus. É algo importante. Ou seja, não é algo... Viver pela fé, essa crença, não é algo periférico. Não é algo que fica à beira do caminho. O pastor Rodrigo tem compartilhado sobre a semente. Ele está falando sobre a semente que caiu num solo rochoso. Mas antes ele disse a semente que caiu à beira do caminho, que foi pisada. O lugar dela não era à beira do caminho. A nossa crença não é algo periférico, não é algo secundário, é algo central. Sabe, a crença não é algo que faz parte de um pedacinho da nossa vida. A crença é toda a nossa vida. Não é uma fração, um pedaço, é toda. A crença, veja, se nós fizermos uma comparação, como é o ar que nós respiramos para o corpo, é indispensável. Sem o ar nós vamos morrer. Então a crença, ela está para a nova criatura, assim como o ar está para o corpo físico. Ou seja, porque sem fé é impossível, sem crença é impossível agradar a Deus. Então, crer é a nossa vida, não é uma fração. Não temos uma vida e na minha vida existe um setor, um departamento que eu creio. Não, a fé ela está envolvida com a nossa vida. Nós vivemos, acordamos, almoçamos, dormimos, sabe? A fé está envolvida em tudo, em todos os aspectos da nossa vida, nossa família, nosso trabalho, recursos, relacionamentos, filhos, projetos, futuro, tudo isso, a fé é o nosso estilo de vida. Nós cremos no que Deus diz a respeito de todas as coisas e afeta a nossa vida, ok? Não é parte, ok? Então, crença, e não é algo temporário, ok? Não é um período da minha vida. Você escuta pessoas dizerem, algumas pessoas que até se afastam, um dia eu criei, isso foi um período, uma época. Não, não é isso. Deus te chama para viver com Ele. Não 1 ano, 2 anos, até o final. Sabe, eu declaro isso sobre a sua vida, você vai caminhar com Deus até o final dos seus dias. Seja você jovem, já tendo idade, não importa, vai caminhar de forma intensa, caminhar de forma preparada, ok? Caminhar de forma crescente, crescendo em santificação, crescendo em se entregando a Ele, crescendo em fé, em atitudes, ok? Porque Deus programou crescimento para você, mas a crença, nós vivemos com ela. A gente não diz, stop, vou parar de crer um pouquinho, agora eu vou agir sem fé. Não, agora eu vou voltar para a fé. Não, agora não existe isso, nós não saímos, ok? Deus não programou isso para dar stop na nossa crença. A gente não para. Pastor, mas a gente fortalece a nossa fé, a nossa certeza em determinadas áreas passa a existir. Amém. Ok. Mas quando a certeza vem, temos que continuar com ela. Ok? Porque tudo que nós trabalhamos, tudo que diz respeito à palavra de Deus é recebido pela fé. Recebemos a salvação pela fé, recebemos cura pela fé, recebemos o batismo com o Espírito Santo pela fé, recebemos o perdão que já nos foi providenciado pela fé, recebemos prosperidade que Deus providenciou para nós pela fé, recebemos cura que Deus providenciou na cruz
pela fé, família abençoada, recebemos o que Deus diz, olhamos para Cristo pela fé, recebemos revelação, somos transformados pela fé. Ou seja, tudo que envolve o cristianismo e a nossa vida. Ah, não, essa questão de crer é para os pastores, é para um grupo. Não, é para você. Você foi chamado para andar com Deus, e andar com Deus é crença. Não vemos a Deus. Você não vê. O Espírito Santo está dentro de você e você não vê. Ele fala com você e nós cremos em Deus, que Ele fala conosco. Eu não estou vendo, mas eu creio, Ele fala. E nós vivemos por isso. Ah, mas isso é loucura. É loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Ok? É o Evangelho, a obra da cruz de um Deus maravilhoso. Jesus Cristo se entregou por nós, que transformou o nosso coração, Ele deu sua própria vida. E agora fomos chamados para andar com Deus e viver, não uma vida sem problemas, mas uma vida vencedora. Não é uma vida ausente de problemas, mas uma vida vencedora. E nós vivemos essa vida vencedora por crença, pela fé. Não pelo que vemos, não pelo que sentimos. Ok? A fé é um estilo de vida. Ok? E 4 vezes aparece essa expressão na Bíblia, que o justo viverá pela fé. Em Abacuque 2,4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Começa falando sobre o orgulho, que Deus não se agrada disso. Fala de não confiarmos em nós mesmos, né? Mas vivermos pela crença na palavra. Abacuque diz: escreve a visão, escreve a palavra, de modo que você não esqueça, porque a fé vem pelo ouvir. Nós vivemos pela fé em quê? Ok? A fé no Deus vivo, na sua palavra viva. Ele, Jesus Cristo, Ele é a própria palavra. Você crê em Jesus, é crer na palavra. Você está crendo na palavra, você está crendo em Jesus. Ok? Ele é a palavra viva. Jesus é a palavra viva. Não uma palavra fria, mas uma palavra viva. Viva. Ok? Não escrita. A palavra de Deus diz, declara, não escrita em tábuas de pedra, mas escrita em corações. Jesus, essa palavra vive aqui no nosso coração. Quando você lê a verdade e crê nela, ela passa a viver dentro de você, passa a fazer parte de você, ela começa a ser tatuada dentro de você. E quando nós cremos, essa semente, como a gente tem aprendido nos domingos, essa semente vai criando raiz, ela vai fazendo parte de você. Para arrancar não dá mais. Satanás rouba a semente que cai no caminho, que é a pisada, mas quando ela entra no teu coração e começa a criar raízes profundas, não de modo superficial, onde há pedras que impedem o crescimento, mas ela cresce com raízes profundas. Esse é o plano de Deus. Jesus, Ele é a palavra. E também em Hebreus 10:38, mesma declaração. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E um contexto maravilhoso de perseverança, porque se retroceder, nele não se compraz minha alma. Ou seja, a fé, em Abacuque, ele coloca um aspecto de não confiarmos em nós mesmos, de mantermos nossos olhos na visão. Em Hebreus 10:38 fala sobre o justo viverá por fé, perseverando. Você foi chamado para crer hoje, amanhã e depois. Se eu posso dizer uma palavra para você, continua. Continua o quê, pastor? Continua crendo. Faz aquilo que Deus colocou no seu coração. Continua crendo. Todos nós estamos crendo em várias coisas, mas o que Deus nos chama é continua. Porque tudo nesse mundo, as circunstâncias, vai dizer para, desiste. Mas a verdade e o Espírito Santo dentro de você vai dizer continua. Então, Paulo está declarando, se retroceder, nele não se compraz minha alma. Em Romanos 1:17, também fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque a justiça de Deus que declara o homem justo pela fé, é uma obra da cruz, das boas novas de Jesus. Então, a justiça ela se mostra, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não terá surtos de fé, não terá momentos de fé. Não é
não terá sendo aquele crente dominical, a crença do domingo. Não, é a crença da segunda. Ele vive pela fé na segunda, ele vive pela fé na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Veja, nós estamos colocando algo como um super-homem. O homem é super... Não, enfrentamos problemas. Temos vontade de desistir, ok? Enfrentamos problemas. Nosso homem exterior tenta desistir, mas interiormente somos renovados. Deus nos renova. Você olha para dentro, para a sua palavra, você vai ser renovado. Se você não aguenta e está pensando em desistir, vá até Cristo. Fala isso para Ele. Fala, Pai, pá. Ele vai te renovar, porque a vontade dele é que você não pare, não desista, continue, ok? E Gálatas 3:11 aparece 4 vezes, tá? Deixa eu repetir. Em Abacuque 2:4, não está na ordem, né, da palavra de Deus, tá? Hebreus vem depois. Hebreus 10:38, Romanos 1:17 e Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, viver pela fé é fruto da justiça. A justiça é aquilo que Jesus fez na cruz e que você se torna quando você recebe Jesus. Aí você está qualificado para viver pela fé. Então, não se descredencie, tá? Você pode viver pela fé por causa da obra de Jesus, ok? Então, quando se diz que alguém justo, não é perfeito, já mencionei, né? É aquele que foi justificado. E eu queria compartilhar também com você Romanos 14:23, ok? Porque Deus se agrada de fé. Ele nos chama para viver pela fé. E aquilo que não provém da fé, ok? Porque fomos chamados para ter atitudes de fé. Romanos 14:23 diz, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Eu vou ler novamente. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Porque Paulo está falando que aquele que faz não provém de fé. Estava num contexto de algumas pessoas diziam, eu posso comer isso? Outras diziam, não, eu não posso comer. E Paulo estava ensinando a respeitar a crença das pessoas. Um crê que pode comer de tudo, o outro crê que não pode. Só que Paulo começa a ensinar, e é o que eu quero pegar, você pode ler o texto lá em Romanos, depois com calma, mas eu queria destacar o seguinte, que Paulo diz, você que não acredita que possa comer, não coma. Porque se você o faz sem fé, isso não agrada a Deus. Paulo está falando, se você faz sem fé, tudo o que não provém de fé é pecado. Sabe, você está fazendo algo, você tem certeza desse que você está fazendo, que você está com fé? Você está fazendo algo sem certeza, sem fé? Porque Paulo declara, olha, se você não tem certeza, não coma. Porque o que você tem que fazer, você tem que fazer com certeza, com crença. E muitas vezes você pode dizer assim, mas ele está comendo, mas eu estou explicando dentro desse exemplo de pessoas que declaravam que poderiam comer carne e outras não, tá? Então, a pessoa que não acredita em comer carne, Paulo está dizendo, então não coma, exceto se você tiver fé, crença que pode comer, ok? É simples, mas Paulo, se você não tem certeza, não coma porque ele come, porque a fé dele é para ele, a fé que você tem é a sua. Então, não faça algo porque outra pessoa faz. Seja guiado e dirigida pelo Espírito. Seja dirigido pela inspiração de Deus. E vá de acordo com a sua fé no momento que você tem. Se você tem fé para isso, faça. Mas eu não tenho certeza para fazer isso. Então, não faça. Busca Deus, deixe isso crescer no seu coração para que você tenha uma atitude de fé. Porque nós vivemos pela fé. Se você não acredita que está fazendo algo por certeza, por convicção,
já sabe a resposta. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, não sou eu. Poxa, pastor, que palavra dura. Estou fazendo algo que não é por fé, não é para fazer bem. Não sou eu. Paulo está falando. Porque se você come, no exemplo dele, a carne, porque o outro está fazendo, se você não faz por crença, não faz por fé, porque você acredita que possa comer aquilo ali, que todo alimento com ação de graças é abençoado. Então, por exemplo, tem pessoas que determinados alimentos têm êxito de comer. Então, se você não... Por exemplo, tem o alimento lá e a pessoa não quer comer. Ou seja, se não está no seu coração, não come. Se você não tem certeza, se está em dúvida, não come. Ok? Mas faça por fé. Viva por crença. Ok? Então, por que nós nos movemos? Estamos nos movendo por fé? Porque Deus se agrada de atitudes de fé. Atitudes baseadas na palavra de Deus. Ok? Então, fé é o nosso fundamento. E tem uma frase bem bacana aqui, que se a nossa fé é palha, é uma fé que é simplesmente com base em outras pessoas e não na palavra, não numa certeza, que é base no que pessoas fizeram, que eu quero reproduzir, eu não posso viver por isso. Mas se a fé é palha, quando provada, vai ser queimada e destruída. Agora, se nossa fé é ouro, quando ela for provada, ela vai ser refinada, vai ser purificada, vai ficar pura, você vai crescer mais. Ok? Ah, mas eu queria ter aquela atitude tão grande que a pessoa, que outra pessoa teve. Não, se você não tem essa certeza ainda, tenha certeza de acordo com, faça a atitude de acordo com a sua certeza, ok? Deus vai te honrar e quando você vai ser aprovado, sua fé vai ser refinada e você vai crescer. Viva de acordo com a sua crença, mas viva por ela, ok? Viva, minha fé é tão pequenininha, minha fé, minha certeza, eu não tenho certeza, então já era. Não, se baseie na palavra e viva pela sua certeza. Viva de acordo com o que você crê. Cresça, ser fiel no pouco, ok? Deus vai te desafiar. Você vai enfrentar situações que mais para frente você vai enfrentar outras situações maiores. Ok? Deus vai te honrar. Ok? Mas viva o seu momento. E em Mateus, a gente vive pelo aquilo que a gente acredita. Ok? Em Mateus 9, 27, diz: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos que ninguém o saiba. Mas eu queria destacar aqui essa questão dessa pergunta de Jesus: vocês creem que eu posso? E depois Jesus declara: seja feita conforme a sua crença, seja feita conforme aquilo que você crê. Veja como é importante a nossa crença, eu viver de acordo com aquilo que eu creio. Porque é aquilo que eu creio que vai gerar o sobrenatural na minha vida. Mas uma crença verdadeira, ok? Algo do meu coração, não simplesmente uma repetição de coisas, mas uma experiência minha com a palavra e eu agir por fé de acordo com a palavra. Deus te chamou para ter experiências com Ele, pessoais, para você crendo na palavra, e o Espírito Santo está querendo isso, está chamando a igreja dele para isso nos últimos dias. Sabe? Deus quer levar a sua igreja a um nível maior, a um viver de modo extraordinário. E esse viver de modo extraordinário é viver pela fé. De fé em fé, de glória em glória, subindo degraus. Ok? Então, primeira coisa, eles seguiram Jesus.
Então, a primeira coisa, deixa eu te declarar, olha, nós temos que seguir Jesus. Esse é o foco. Temos que seguir Jesus. Ele é a fonte, então eles fizeram muito bem. Primeira coisa, eles seguiram Jesus e eles clamaram a Jesus. Ok? E Jesus perguntou, olha, credes que eu posso fazer isso? Então, olha o que Jesus declarou. Vocês creem que eu posso fazer isso? Sabe, Jesus não colocou o milagre na conta dos cegos. Jesus colocou a crença, mas o milagre é Ele que produz. A fé é em Cristo Jesus. Ele faz o milagre, ok? O milagre é dele. Ele é a fonte do milagre. O milagre vem dele, jorra dele, a vida jorra dele. O milagre, o poder, a autoridade, aquele que abre as portas. Sabe, o Deus que traz o emprego, o Deus que transforma a família, vem dele. Ok? Não vem de nós. Jesus falou, vocês creem que eu posso fazer isso? Porque a nossa fé está baseada em quem? Nele. Nossa crença está baseada em quê? Nele. Ele faz, querido. Não somos nós, é Ele. Cristo faz. Fala, não sou eu, mas é Cristo. Paulo operava milagres, operava sinais, prodígios, e ele chega a declarar, não eu, mas a graça de Deus em mim. Porque é Cristo que faz o milagre. Nós cooperamos com Ele, crendo, deixando Ele trabalhar. É a substância que Deus precisa para agir. É a fé do homem. Deus quer transformar a sua casa, a sua família, as finanças. Qual a substância que nós damos para Deus trabalhar? A autorização. É a crença. É a resposta, é a obediência à direção dEle. Ok? A fé é esse braço que recebe a graça de Deus. Deus estende sua graça e seu poder transformador. E a nossa fé é esse braço que estende e recebe essa graça de Deus. Essa autorização para Deus trabalhar. Então Jesus colocou, vocês creem que eu posso? Olha que ele botou o foco nele. Ok? Mas a crença ele passou para os cegos. Ok? 2 cegos estavam ali clamando. Tem compaixão de nós, filhos de Davi. Ok? Então, Jesus declarou, faça-se conforme a sua fé. Você crê que pode ficar curado? Então, receba. Receba o quê? O que você crê. Receba a sua crença. Receba a sua crença. Por isso é importante nós crermos de modo certo na palavra de Deus. O que Jesus está declarando? Receba a sua crença. Receba aquilo que você acredita. O que nós acreditamos, querido? Acreditamos na promessa. Pode ser para o lado ruim também. O que eu temia me sobreveio. A palavra declara, vamos crer na promessa. Por isso é importante nós crermos de modo bíblico na palavra de Deus. Então, Jesus, ele passa a bola para os 2 cegos, olha. Vocês acreditam que eu posso fazer? O poder vem de mim. O milagre vem de mim. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Ah, nós cremos. Beleza, então recebam o que vocês creem. Olha, recebam o que vocês creem. Qual é a nossa crença? Ok? Nós vamos receber aquilo que nós cremos. Então, vamos acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Então, o milagre está associado à nossa certeza. O milagre está associado à nossa fé. Ah, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu vou finalizar com isso. Deus é poderoso, Ele pode fazer. Sim, veja, mas Jesus, em um momento na sua própria terra, a palavra de Deus diz que Ele não pôde fazer ali muitos milagres. Por quê? Porque não deram crédito a Ele. Não acreditaram nele. Ah, mas Deus pode todas as coisas, mas Ele não pode ir contra a sua própria palavra. E o que Ele faz porque homens acreditam nele. A salvação é pela fé. Deus não pode salvar o homem se Ele não quiser, não. Mas Deus faz, Ele é poderoso e faz tudo o que Ele quer. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Mas Ele não pode salvar aqueles que não querem. O Espírito Santo está lá convencendo. A gente convencendo a palavra declarada. E o homem abre o coração para receber. Se ele pisa a palavra, deixa a beira do caminho, Satanás rouba. Como ele vai crer? Então, Deus, Ele não pode ir contra a sua palavra. E nós somos cooperadores. O milagre na nossa vida está associado à crença.
ok? Não espere você não participar. Deus vai fazer sem minha participação, sem eu acreditar que Ele pode fazer. O que Ele declarou para aqueles 2 cegos? Vocês acreditam que eu posso? Porque Ele perguntou, porque o homem participa do milagre, não produzindo um milagre, mas recebendo o milagre, crendo no milagre, crendo naquele que produz, crendo naquele que gera o milagre, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado porque nós fomos chamados e convocados para crer na Tua palavra. Crença é um estilo de vida, Pai. A crença vem pelo ouvir a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o milagre vem de Ti. É o Senhor que produz milagres, é o Senhor que transforma, que abre o mar vermelho, que abre as portas, que fecha as portas, que transforma, que move situações na justiça. É o Deus da cura. O Senhor é o milagre, Pai. O Senhor é a fonte de todo milagre, todo o poder, toda a força está em Ti. Nós cremos e recebemos dessa abundância, recebemos, Pai, de toda a Sua plenitude. Nós recebemos graça sobre graça, estendemos as mãos para receber da Tua abundância. Estendemos as mãos para receber de Ti. Obrigado, Pai, porque nós entendemos que nós vivemos pela fé. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, querido, um grande abraço. Ótimo final aí de domingo. Ótima semana para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.